Hotel belíssimo reconstruído. Guerra chegando, a torre do... Ah! A torre da ampulheta destruída. Os Vs... Lucifer! O Vox vai voltar com tudo. Vai ser o grande vilão. Ah! Com a segunda temporada de Hazbin Hotel se aproximando, a Prime Video já lançou um teaser oficial pra gente poder analisar. Os novos episódios estreiam dia 29 de outubro, vão ser 8 no total, igual foi na primeira temporada, e vão ser lançados 2 por semana. Então teremos novembro inteiro com episódios novos de Hazbin Hotel. Além disso, o Hazbin Hotel já foi renovado até a 4ª temporada. Pois é, vai ter bastante tempo pra contar a história com bastante cuidado, com bastante atenção. E o spin-off de Hazbin Hotel, Hello Vaboz, agora está também disponível na Prime Video. Já as 2 temporadas que antes estavam no YouTube, agora estão na Prime Video também. E ele foi disponibilizado com um episódio chamado Missão Zero, que funciona quase como um episódio piloto. Já tinha um episódio piloto no YouTube, mas esse se passa antes do episódio piloto. É como se tivesse 2 episódios pilotos agora. E a 3ª temporada de Hello Vaboz está sendo produzida também, vai estrear na Prime Video, e Hello Vaboz também foi planejado para ter 4 temporadas. Mas bom, vou reagir agora ao teaser da 2ª temporada de Hazbin Hotel, que eu não assisti ainda, e depois a gente conversa sobre algumas entrevistas que a Viviane Medrano, né, a criadora de Hello Vaboz e Hazbin Hotel, deu sobre o que esperar da 2ª temporada de Hazbin Hotel. Breaking news. Então bora assistir e reagir a esse teaser trailer. Hotel belíssimo reconstruído. Guerra chegando, a torre do... Ah! A torre da ampulheta destruída! Os Vs... Lucifer! Aquele era... Nossa, o Vox vai voltar com tudo. Vai ser o grande vilão. Ah! O Vox vai ser o grande vilão da temporada, né? Nossa, muito pouco, muito rápido. Nossa, muito rápido, mas já com muita informação. Caramba, que legal. Gente, o hotel ficou belíssimo, né? A gente tinha visto um pouco dele no final da primeira temporada, mas foi só de relance. Mas agora dá pra ver como ele ficou com a reforma. Vamos lá. E dá pra ver que tem um monte de gente chegando aqui, então o hotel virou um sucesso, né? Ao que parece. Vários demoninhos querendo se regenerar e conquistar um lugar no céu. A Charlie e a Veg aqui sofrendo, né? Apesar de, gente, vocês conseguiram reconstruir o hotel, calma aí. Mas é que, enfim, muitas coisas aí estão por vir. Olha isso. Isso parece um raio divino, né? Parece um raio dos céus. Então, foi a própria divindade que destruiu a Torre da Ampulheta. Uou, é isso. Aqui os Vis, né, com o Vox dominando. A Viviane Medrano falou que nessa temporada a gente veria mais ele como vilão, ele sairia daquele lugar de vilão secundário, né, só um coadjuvante, pra se tornar definitivamente o vilão da temporada. Então, vamos ver aí os Vis e o Vox como vilão mesmo. You're either with me. E foi exatamente o que o teaser mostrou, né, o Vox como o grande vilão da temporada. Aí o Lucifer aparecendo. Pelo que a Viviane Medrano falou, nessa temporada a Charlie e o Lucifer vão conviver mais. Então essa relação de pai e filha vai ser mais aprofundada, vai ser mais explorada. Ah, isso que eu queria ver. Aqui, ó, é o Angel, tá vendo? Não tinha certeza, mas é o Angel, e aqui é o Vox. Ó, o Vox abrindo os olhos dele aqui. Reflexo do Vox aqui enfrentando o Angel e manipulando ele, né? Climão. E é isso, ó, o Vox dominando realmente, igual ele falou que faria no final da primeira temporada, né? Então, realmente é o momento dele agora de dominar e controlar todo mundo. Vai ser bem interessante ver isso, porque na primeira temporada a gente já tinha uma espécie de metáfora da forma como a mídia influenciava as pessoas, e agora a gente vai ver de fato isso acontecendo com o Vox sendo o grande vilão. Inferno, vai surgir uma nova ordem mundial. E aqui a Lute, vamos voltar aqui. Aqui a Lute voltando, querendo vingança, né? Depois do que aconteceu com Adão. Ela tá com um braço mecânico, é isso? Opa, vamos ver se eu consigo voltar exatamente no ponto. É isso, ó, tá com um braço mecânico agora. E voltando querendo vingança. E teremos alguns personagens novos também, né? Isso a Viviane Medrano tinha dito que aconteceria nessa temporada. Novos personagens.
E aqui é interessante que a gente tá vendo o Serpentius ainda em forma aí de demônio, de capetinha, né? E não com a forma angelical que ele se transformou no final da primeira temporada. Isso porque é algo que foi dito também pela Viviane Medrano, a gente veria um pouco da história de origem de alguns personagens. Nesse caso, provavelmente a gente vai ter um flashback, algo aí mostrando o Serpentius na época em que ele era demônio e provavelmente como que ele morreu, os pecados que ele cometeu e por que ele foi parar no inferno. E aqui temos o Alastor, né? O Alastor é um dos personagens que eu gostaria de ver um pouco mais do passado, ver essa história pregressa dele, né? Isso seria bem interessante. A Nif, maravilhosa. Vai ter música dela na próxima temporada, eu tô muito empolgado. Inclusive, essa é uma informação nova também da segunda temporada. Terão mais músicas do que a primeira temporada. E alguns personagens terão música também, como a Nif. Vai ser muito legal. Essa personagem é maravilhosa, é uma das minhas favoritas. Notícias de última hora. Gente, o Vox vai ser muito bom acompanhar o Vox indo para um outro nível. Dia 29 de outubro, nova temporada. Perfeito isso. Foi interessante que não apareceu nada da Lilith. Tava esperando aparecer um pouco da Lilith aí, pelo menos de relance, alguma coisa, mas nada. E a Viviane Medrano falou que a Lilith vai ser desenvolvida aos poucos, né? Então provavelmente nessa temporada a gente vai ter só umas pinceladas ainda da Lilith. E como vão ser 4 temporadas de Hazbin Hotel, é algo que vai ficar provavelmente só pro final. Quem sabe a temporada final não seja justamente esse embate da Lilith com a Charlie e com os outros personagens. Mas o destaque nesse teaser, sem dúvida alguma, é o Vox e a importância que ele vai ter nessa próxima temporada. Será que nessa segunda temporada de Hazbin Hotel o Vox vai conseguir manipular, hipnotizar e controlar o Angel? A Viviane Medrano comentou que tinha muitas histórias que ela queria abordar e explorar na primeira temporada e não conseguiu, mas que agora vai ter mais tempo com a segunda temporada e com as próximas temporadas. E imagino que o Vox se encaixe dentro disso e por isso que a gente vai ter bastante destaque pra ele agora. Além disso, a gente vai entender um pouco mais do passado de alguns personagens, vão ter algumas histórias de origem, e o teaser mostra que o Serpentius, nessa versão ainda demoníaca, então vai ser bem interessante entender um pouco do passado dele, principalmente porque agora ele tá na forma angelical, ele foi o primeiro que conseguiu se converter e ir para o céu. Então, para entender como ele conseguiu se converter, vai ser importante saber como ele era antes, os pecados que ele cometeu e como ele conseguiu se redimir desses pecados com as atitudes que ele teve na primeira temporada. Aqui vai ser interessante a gente ver um pouco dos Overlords também, porque a Viviane Medrano falou que a gente exploraria um pouco mais o inferno e como ele é governado pelos Overlords. E a Viviane Medrano falou que ia também se aprofundar um pouco mais no desenvolvimento da Charlie e no desenvolvimento da Veg. A Veg, inclusive, espero que seja uma das personagens que a gente vai ver a história pregressa dela, né? A história de origem, toda a transformação dela de anjo caído. Isso é algo que eu quero muito ver. E é isso, né? Dia 29 de outubro, estreia a temporada nova de Hazbin Hotel na Prime Video. Vou deixar um link aqui no final pro vídeo onde eu falo da primeira temporada de Hazbin Hotel e um vídeo onde eu falo de Lars of the Stars, spin-off de Steven Universe e que vai estrear também na Prime Video. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.